Bem, acho que para ser bastante resumido, né, para não contar toda a história aqui, né, a gente sabe, anos 70, anos 80, a inflação subiu no mundo todo, de maneira até desordenada, em economias avançadas, né, se fazia política monetária controlando agregados monetários e não fixando a taxa de juros, que é isso que a gente já está acostumado há um bom tempo. Né. E aí a solução para aquilo, além de um choque, né, o choque do Volcker lá no começo dos anos 80, para tentar debelar a inflação americana, foi a percepção que você, né, tinha que mudar um pouco a maneira de conduzir a política monetária, né. Isso acabou culminando, né, pulando aí 10 anos, ali no começo dos anos 90, os países começaram a adotar esse regime de metas de inflação em que a âncora da economia, a âncora nominal, é uma meta de inflação previamente definida, né, e o Banco Central utiliza os instrumentos que ele tem disponível, tipicamente a taxa básica de juros de curto prazo, mas também tem alguns outros instrumentos, para buscar atingir, né, aquela meta de inflação ao longo do tempo, né? E aí esse regime começou na Nova Zelândia, outros países, nos Estados Unidos, na prática já se adotava nos anos 80, mas não era uma coisa tão clara assim. Mas isso foi se disseminando, vários países emergentes foram adotando ao longo dos anos 90, né? E hoje é um regime, né, que está presente em boa parte dos países do mundo, né? É um regime que tem vantagens e desvantagens, né, mas eu acho que, de certa maneira, ele consegue ancorar muitas expectativas, né, dos agentes, né, em torno da meta de inflação. Agora, obviamente, né, ele tem que determinar uma meta a ser perseguida. E é essa a discussão que a gente vai tentar fazer aqui hoje. Qual meta é essa? Né? Tipicamente, lá atrás, né, se a gente voltar aí, né, 30, 35 anos, né, esses regimes surgiram, né, com um mandato, né, os bancos centrais surgiram com o mandato de tentar promover a estabilidade de preço. Estabilidade de preço, né, rigorosamente falando, é inflação zerada. Né? Mas os bancos centrais começaram a perceber, ó, veja bem, né, não pode ser zero, porque tem erro de medida na inflação, a gente tem que ter uma margem de segurança contra a deflação, né, porque a deflação também é um quadro complicado, e por aí vai. E aí, na prática, estabilidade de preços virou 2% nas economias avançadas, né, e nas economias emergentes, por várias razões, essas metas, né, costumam ser mais elevadas. É um pouco que a gente vai discutir ao longo, né, aqui da nossa conversa de hoje. Quão elevadas devem ser as metas dos emergentes em relação aos avançados, né? E mesmo se a meta dos avançados, né, essas metas típicas de 2% que já se adota há bastante tempo, se essas metas são viáveis aí diante de novas questões que estão se colocando, né, aí nos próximos anos, não só, né, estagnação secular, queda de juro neutro, mas também toda essa questão de mudança de cadeias globais de valor, descarbonização, gerando pressões inflacionárias que talvez não estruturais, mas persistentes, enfim. Então tem também uma discussão se os 2%, né, das economias avançadas realmente são viáveis, dada a conjuntura que está se colocando aí, né, nos próximos anos. Então, de maneira bem resumida, né, acho que é um pouco da história aí do sistema de metas.